Igreja, com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Maico, que nos dá a oportunidade de ministrar a palavra. Feliz em ver meu amigo Samuel. Samuel tomou posse da vitória, né, Samuel? Glória a Deus. A noiva dele chama Vitória, né? Tomou posse da vitória. Amém? Glórias a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, capítulo 15, retificando. Nós vamos ler o versículo 16 e depois a gente volta para o versículo 5. Os irmãos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16. Eu vou ler, vocês repetem o mesmo versículo, depois a gente vai para o versículo 5, eu leio e vocês repetem o mesmo versículo. Vai dizer assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. A igreja. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Versículo de número 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A igreja. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glórias a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, eu quero te louvar por essa oportunidade, Deus. É bem verdade que grandes coisas o Senhor já tem feito aqui no nosso meio, através dos louvores, através das oportunidades, dos testemunhos. Mas agora é a hora, Senhor, da tua palavra, onde o Senhor também quer falar com a tua igreja. O Senhor fala conosco, Senhor. É bem verdade que eu me preparei, eu estudei, eu idealizei algo para estar falando, mas se não for o teu Espírito Santo, nada disso é válido, Senhor. Então eu quero, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade para em poucos minutos falar com a tua igreja aquilo que nós precisamos ouvir. Aquilo que nós, ó Pai, necessitamos para as nossas vidas. Fica conosco nessa noite e nos dá a tua bênção em nome de Jesus. Pode se assentar? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: você chegou até aqui. Ele não ouviu, diga assim: você chegou até aqui. Por que parar logo agora? Glórias a Deus. Queridos, antes de eu entrar aqui nessa mensagem, eu quero aqui fazer uma retrospectiva. Você lembra quando você aceitou Jesus? Já faz algum tempo que eu aceitei Jesus, mas eu me lembro como se fosse ontem. Você lembra quando você chegou na casa do Senhor e Deus preparou pessoas para estar com você? Lembra daquele irmão que ia com você para o monte, para as vigílias? Aquele irmão que ia para você com você para as consagrações? Ia para os estudos bíblicos, dinâmicas bíblicas? Eu acredito que cada um de nós tivemos, ou temos alguém que, quando nós chegamos no reino de Deus, essa pessoa nos introduziu na presença do Senhor. Pessoas que nos aconselhou a permanecer na presença de Deus. Pessoas que oravam por nós, nos ajudavam, estavam conosco. Se hoje você é alguma coisa, ou se você faz alguma coisa, ou se você representa algo na casa de Deus, muito se dá por conta dessa pessoa. E a minha pergunta é: onde está essa pessoa agora? Você lembra dessa pessoa? Será que ela está na presença de Deus? É bem verdade que muitas pessoas começaram conosco. Algumas pessoas passaram pela minha vida, foram instrumentos de Deus na minha vida. E hoje muitos estão longe da casa do Senhor. Pessoas que eu olhava e falava assim: é impossível que esse irmão se desvie, é impossível que esse irmão saia da presença de Deus. Mas hoje estão longe dos caminhos do Senhor. Eu oro por eles, eu choro a Deus pela vida deles, mas eles decidiram a não estar mais na presença de Deus. O mais triste ainda é quando
algumas dessas pessoas se afastam de Deus e elas morrem sem a salvação. A minha pergunta é, onde está essa pessoa? Será que teve alguém na sua vida que você falou, irmão Kleber, é uma bênção. Essa pessoa estava comigo e ela se afastou dos caminhos do Senhor e ela se perdeu. A pergunta é, por que alguns estão na presença de Jesus e se perdem? E outros que tinham a chance de se perder são salvos. Será que Deus ele faz acepção de pessoas? Será que Deus escolhe uns e despreza outros? Será que Deus, aleluia, escolheu você e desprezou outros? Ou escolheu outros e desprezou você? Essa é uma pergunta. A verdade é que nós, como servos de Deus, cristãos, nós temos como tendência a colocar todo mundo no céu. Às vezes você vai em um culto, né? Você vai lá em um culto fúnebre e chegando lá, você pergunta para a pessoa, quem que é essa pessoa? Como que era a vida dela? Aí a pessoa fala assim, não, pastor, ele era um bom pai, era um bom irmão, era uma pessoa honesta, pagava suas dívidas, era um bom vizinho, era um bom patrão. O único problema dele é que ele não aceitou Jesus como Salvador. O único problema dele é que ele não aceitou a fé cristã, ele não quis, ele era tão bom que ele achava que ele não precisava de Jesus. E aí nós, em todo aquele romantismo, nós falamos assim, se ele era uma boa pessoa, certamente ele foi para o céu. Mas como que ele foi para o céu se ele negou o Deus do céu? Como se ele ele está na eternidade com Cristo, se ele desprezou o nome do Senhor Jesus? Ou de contrapartida, às vezes a gente vê uma pessoa que era uma pessoa que tinha uma vida totalmente inversa, uma vida totalmente perdida. Entenda que isso não é a regra, mas existem exceções. Só que essa pessoa, nos últimos minutos ali, ela aceitou Jesus e ela, aleluia, de repente ela foi salva. E aí nós olhamos e falamos assim, esse aí não foi salvo. Por quê? Porque nós temos como tendência a olhar a aparência. O pastor César Cavalcante, ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele fala assim, quando se trata de salvação, é mistério de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é que nós não temos como ser tendenciosos de condenar alguém ou de salvar alguém. Quem pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem o poder de salvar, ele tem o poder, aleluia, de lançar o corpo no inferno, como diz a palavra do Senhor. Mas, irmão Kleber, o que você está querendo dizer? Onde você quer chegar? A pergunta é, por que alguns são salvos e outros se perdem? Sendo que todos teve a mesma oportunidade. Todos teve a mesma chance. Eu vou ser bem breve aqui, mas eu quero usar alguns exemplos na Bíblia. Por que você está pregando isso? Porque o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, de repente você entrou aqui nessa noite e você falou assim, se Deus não trazer uma palavra que vai impactar o meu coração, se Deus não falar comigo aquilo que eu preciso ouvir, certamente eu vou sair por aquelas portas e nunca mais eu vou servir a Jesus. Pois é, Jesus hoje ele vai te mostrar dois caminhos, ele vai te mostrar dois destinos, e aí ele diz para você, ele vai te dar a opção de você escolher, mas ele sempre tem o melhor para a sua vida. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Então, quando nós, olhando na Bíblia, usando esse paradoxo, esse paralelo, essa comparação, para ficar simples a compreensão, eu quero falar de Davi e de Saul. Dois homens que tiveram chances iguais. Saul, ele foi escolhido por Deus. Davi também foi escolhido. Saul, ele foi rei. Davi também foi rei. Quando você lê lá, 1 Samuel e 2 Samuel, você vai ver a história desses dois monarcas. Mas quando você vê o final da história deles, o Davi, ele foi salvo e o Saul, ele se perdeu. Ele morreu, ele foi para o inferno. Como que você sabe isso, irmão Kleber? Livro de 1 Samuel, no último capítulo, diz que Saul, ele se suicidou. Aleluia, quando ele estava ali na guerra, que os filisteus queriam matar ele, ele se suicidou. Ele perdeu a salvação. Se os dois teve chances iguais, o que fez com que Davi fosse salvo e que o Saul se perdesse? O que você precisa fazer, eu preciso fazer, para nós, aleluia, caminharmos à presença do Senhor e não desistir, e chegar lá no final nós falamos assim, valeu a pena ter chegado até aqui, porque o Senhor me ajudou e eu tenho certeza da vida eterna. Quando você olha a história de Saul, diz que
falando, alguns estudiosos vai falar que o pecado de Davi foi mais grave do que o pecado de Saul. Mas quando você estuda a Bíblia, você vai ver que não é bem assim. É claro que o pecado de Davi trouxe uma consequência maior, trouxe um estrago maior, mas os mesmos pecaram da mesma forma. Quando você vê lá em 1 Samuel, o primeiro erro de Saul foi quando Samuel fala para ele assim: olha, você vai lá para a guerra contra os filisteus, espera por 7 dias, eu vou aparecer, nós vamos oferecer um holocausto e você vai guerrear. Mas ele ficou com medo e ele quis oferecer o sacrifício. E diz que quando ele está oferecendo, Samuel aparece e fala assim: olha, hoje Deus ia escolher você, ia pôr você como maioral da casa de Israel. Mas como você desobedeceu a Deus, Deus já escolheu uma pessoa melhor do que você. A Bíblia diz em outra passagem que o Deus fala para Saul: olha, eu quero que você mata todos os amalequitas. Ele vai lá, mata alguns, e ele, aleluia, poupa a vida do rei e poupa a vida ali, os bens. Diz que Saul, ele também vai lá e consulta a feiticeira de Endor. E o Davi, qual foi o erro de Davi? Foi quando ele adulterou, né? Ele prostituiu com Batseba. Ele diz, segundo diz algumas pessoas, que ele cometeu latrocínio, o roubo seguido de morte. Ele roubou a mulher do camarada, ainda mandou matar aquele camarada. E aí, quando a gente vê o resumo da biografia desses dois homens, nós vimos que um é salvo e o outro se perde. Por quê? Por que que eles se perderam? Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Tá, irmão Kleber? Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, o que significa isso? O que significa é que Saul, ele estava preocupado com as pessoas. Saul, ele estava preocupado com a aparência dele. E o Davi, ele estava preocupado em se derramar na presença do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Samuel, aleluia, quando ele vai lá e não mata os amalequitas. Por isso que tem aquele versículo que fala assim: melhor é obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz que Samuel está saindo e Saul fala assim: olha, me apresenta diante do povo. E diz que Samuel está saindo, ele rasga a roupa de Samuel, e Samuel fala assim: assim como você rasgou a minha roupa, Deus rasga hoje o teu nome diante do reino dele. Ou seja, era um homem que ele estava preocupado com a aparência dele. Agora o Davi não. Quando você vê lá que Natan chega até Davi e fala assim: olha, Davi, aleluia, esse homem é você pecou. A Bíblia diz que ele se prostra diante de Deus e ele fala assim: eu reconheço que eu pequei diante do Senhor. Então qual é a diferença? Com qual desses você, aleluia, se identifica? Será que eu e você, nós estamos preocupados somente em, aleluia, mostrar para as pessoas aquilo que de repente Deus não agrada? Aleluia. Será que eu e você, nós só estamos querendo mostrar uma aparência, mostrar que está tudo bem, mostrar que está tudo certo, enquanto Deus está dizendo para você: é necessário que você desça na minha presença, é necessário que você reconheça, aleluia, que você precisa mudar. Você não tem que agradar o homem, você não tem que olhar para as pessoas, olha para mim. Mas de repente você pode falar assim: mas irmão Kleber, o Davi teve o profeta Natan. O profeta foi lá e refutou ele. O profeta foi lá e questionou ele. Irmão, Saul, ele tinha um profeta Samuel. Será que tinha um profeta melhor do que Samuel? Samuel estava instruindo ele. E o Senhor está dizendo para você: você está sendo instruído nessa noite, a palavra de Deus está sendo ministrada ao teu coração. Talvez você tenha indícios de Saul na tua vida. O meu Deus está dizendo para você: ei, querido, seja segundo o meu coração, abre esse coração para mim, se derrama na minha presença. Você sabe que do jeito que você está não dá, você sabe que da maneira que você está caminhando, você está seguindo passos largos para a perdição, mas o meu Deus está dizendo para você: Ele quer mudar a tua história. Aleluia. Ele quer mudar a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus capítulo 19, versículo 22, vai falar a história de um jovem. Aquele jovem, ele vai de encontro a Jesus. Mas só que para seguir a Jesus, ele tinha que abrir mão de um monte de coisa. E ali no versículo vai dizer assim: o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Interessante que ontem nós estávamos lá no congresso de homens, e aí, Edson, uma palavra abençoada. Eu fiquei até abismado. Pastor
Deró de Andrade falou assim que ele tem mais de 60, quase 60 anos de evangelho. E ele nunca viu uma pessoa pregar igual aquele moço pregou ontem. Palavra muito boa. E na hora que ele falou assim, quem quer aceitar Jesus? Quase que eu vou lá aceitar Jesus. Ele falou assim, irmãos, tem alguém aí que quer aceitar? Eu falei, eu vou lá. Aí o Daniel falou, não vai não, pastor, você é pastor. Eu falei, não vou. Aí eu acabei ouvindo, brincadeira. Louvado seja Deus. Uma palavra que mexeu com as nossas estruturas. E é isso que Deus, Ele quer. É isso que Deus, Ele está, aleluia, procurando em você. Ele quer mexer com as suas estruturas. Ele quer que você se derrama diante dEle. Não tem como eu achar diante de Deus, eu achar que está tudo certo, que está tudo bem, aleluia. Diante de Jesus eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que me impede de aproximar a Ele. A palavra do Senhor diz que esse jovem, aleluia, quando ele é confrontado por Jesus, ele sai triste, porque ele não queria abrir mão daquilo que satisfazia o ego dele, a carne dele, a vida dele. E Deus está dizendo para você, não é hora de você parar, é hora de você levantar, é hora de você continuar, mas não é do jeito que você quer, não é da maneira que você quer. Você tem que marchar na minha presença, segundo a minha vontade, obedecendo os meus princípios. Aleluia. Aleluia. Quando que é que Deus se torna grande para você? Porque às vezes nós olhamos as circunstâncias e achamos que Deus é pequeno para nós. Conta-se uma história de que o menino estava indo com seu pai no carro, em uma avenida, e aquele menino chegou para o pai, você sabe essa história, mas eu quero falar para contextualizar. Chega para o pai e fala assim, pai, qual é o tamanho de Deus? Qual que é o tamanho de Deus, pai? Aí diz que o pai olhou e viu um avião bem longe. Ele falou, filho, olha para lá, o que é aquilo? É um avião, pai. Qual é o tamanho dele? É pequeno. E por que o avião é pequeno, filho? Porque está longe. O pai falou, tá bom. Pegou o filho e foi até o aeroporto. Chegando lá, eles desceram e foram no saguão onde ficam os aviões ali. E falou, filho, o que é isso aqui? É um avião, pai. E qual é o tamanho desse avião? Ele é enorme, pai, é muito grande. E por que você acha que ele é grande? Porque eu estou perto dele. Alguém já entendeu, aleluia. Aí ele falou, filho, respondendo a sua pergunta, quanto mais próximo você estiver de Deus, Ele vai se tornar grande sobre a sua vida. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Enquanto você se aproxima dele, ele vai se revelar para você. Ele continua sendo Deus. O que define o tamanho dele, o que define a grandeza dele não é ele, mas é nós. Se nós nos afastarmos dele, ele vai se tornar pequeno. É aquilo que nós fomos ministrados ontem. Se eu ficar pego nas coisas, Jesus vai se afastar de mim. Mas quando eu me aproximo de Jesus, todas as demais coisas me acompanham. E eu sou abençoado para a glória de Deus. Aleluia. Isaías capítulo 59, versículo 2. Aleluia. O Isaías vai dizer que a única coisa que faz a separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Ali está falando iniquidade, em outras versões vai falar pecado. Mas as vossas iniquidades ou os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Querido, você quer que Deus ele faz coisas grandes na tua vida? É necessário que você se derrame na presença do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Samuel estava aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí eu estava aqui ouvindo os louvores e olhando para você, e olhando para a bateria, e olhando para você e olhando para a bateria. Falei, Deus, que mistério é esse? Deus falou, diga para o meu servo que o lugar dele ainda continua no mesmo lugar. Aí eu falei, Senhor, você está querendo dizer o quê? Que é para ele voltar aqui para o 9 de julho? Deus falou, não, diga para ele que eu coloquei uma vocação sobre a vida dele. Que eu escolhi ele para fazer a diferença. Aonde ele chegar, a minha presença estará com ele. Mas diga para ele, grandes coisas tenho eu para revelar na vida dele. Mas diga para ele que
O que impede de algumas coisas acontecer na vida dele é a teimosia dele. Foi dessa maneira que Deus mandou te dizer. Enquanto ele teimar, enquanto ele insistir em fazer do jeito que ele acha que tem que ser feito, eu vou encolher as minhas mãos. Mas quando ele abrir o coração e falar: Senhor, eis-me aqui, Deus, usa a minha vida, o diabo vai partir em retirada, os céus vai se abrir e a glória de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Deus te trouxe aqui, nós não combinamos nada, eu não falei para você que ia pregar, você não sabia que eu ia pregar, mas Deus prepara o momento certo, na hora certa, aleluia. Deus manda te dizer: homem, se joga na presença do Senhor. Eu não sei se é aqui, eu não sei se é lá, eu não sei se é no Japão, Estados Unidos, onde quer que seja, mas Deus manda te dizer: faça com excelência aquilo que eu coloquei sobre as tuas mãos. Sabe por quê? Aquilo que você tem desprezado, outras pessoas desejam e eles não conseguem. Pessoas olham, vê você cantando, tocando, vê você cantando e fala: eu queria ser igual a ele, eu queria fazer igual a ele, aleluia, mas eu não dei para eles, eu dei para você, e você tem desprezado aquilo que eu, Deus, tem colocado na tua vida. Se levante, ponte de pé, porque eu vou fazer um reboliço na tua vida quando você permitir que eu entre na tua vida. Se eu já não estava vindo aqui, não vou vir mais. É o Espírito Santo de Deus. Por que alguns se salvam e outros se perdem? E eu já quero caminhar para o final. E eu quero falar de mais dois personagens: Judas e Pedro. Por que Pedro foi salvo e Judas se perdeu? Sendo que os dois foram escolhidos por Jesus, sendo que os dois foram discípulos, sendo que os dois andaram aos pés do mestre, e um se salvou e o outro se perdeu. Talvez você não saiba, o Pedro, a Bíblia, mostra pelos indícios bíblicos que Pedro foi salvo. E o Judas foi o mesmo final de Saul. O Judas, ele se suicidou. Quem sabe você, meu irmão, eu vou falar, eu vou ser porta-voz de Deus aqui nessa noite. Quem sabe você, nessa semana, você entrou dentro do teu quarto e você pediu a morte. E você falou assim: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu vou deitar, vou fechar os olhos e eu não quero acordar. O diabo tem rondado você para querer destruir a tua alma. Mas Jesus está falando assim: eu cuido de você. Você tem olhado mais para as circunstâncias do que para mim. Se você abrir o teu coração, eu entrarei na tua casa e farei morada. Se você abrir a tua mente, eu vou entrar. Mas você tem olhado para o homem, você tem olhado para a circunstância, você tem olhado para o pastor, você tem olhado para o teu marido, você tem olhado para a tua esposa, e Deus está dizendo: eu quero que você olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu vejo o Espírito Santo de Deus entrando dentro de casa de crente nessa noite e colocando o diabo para partir em retirada, porque a promessa que ele fez para você, ele vai cumprir. Você não chegou aqui para terminar do jeito que você está. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer para você: eu te amo. Eu tenho coisas lindas na tua vida. Ah, mas eu já estou avançado de idade, eu estou cheio de enfermidade, eu estou cheio de problemas. Não importa. Aleluia. Eu, o Senhor, quero agir através de você. Eu, o Senhor, quero fazer a obra no meio da tua família através de você. Está na hora de você se posicionar, se valorizar, sabe? Bate no peito, eu bati no microfone aqui. Bate no peito e fala assim: olha, Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu sou teu servo. O diabo não vai vencer, o diabo não vai prevalecer. Se o diabo tem feito arruaça dentro da tua casa, no meio dos teus filhos, o inimigo tem falado no teu coração assim: eu vou destruir a tua casa, eu vou fazer um arruaço dentro da tua família, eu vou matar tua filha, teu filho, eu vou acabar com tudo. Deus está dizendo assim: se posicione, mulher. Se posicione, homem. Coloca-te de pé e diga assim: quem reina na minha vida e na minha casa é o Senhor Jesus. É Ele que governa, é Ele que reina, é Ele que faz a obra acontecer. Algo que eu acho interessante, irmãos, é que por que Pedro foi salvo e Judas não? Porque quando eles pecam, os dois têm as mesmas reações. Só que tem só um detalhe
que vai fazer a diferença em toda a história. A Bíblia vai dizer, os irmãos sabem que Judas, ele traiu Jesus, né? Ele foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Era um preço de um escravo. Só que quando Judas, ele vende Jesus, ele percebe que ele errou. E ele volta. Só que ele não volta para Jesus. Está entendendo? Judas, ele volta, mas ele não volta para Jesus. Judas volta para os fariseus, para devolver as moedas. E aí diz que aqueles homens não recebem, ele joga as moedas e diz que ele sai para se suicidar. Aleluia. O Judas, ele chorou. O Judas, ele teve um remorso. E é perigoso, irmão, quando nós temos remorso e achamos que nos arrependemos. Há uma pequena diferença entre remorso e arrependimento. Judas, ele teve um remorso. Porque ele entrega lá as moedas e ele vê a besteira que ele faz e ele vai se suicidar. Irmão Kleber, explica esse negócio do remorso. Eu vou explicar. Falando aqui ainda de culto fúnebre. Imagina que você, alguém, um conhecido seu, essa pessoa morre. Parada cardíaca, meu Deus. E aí você vai lá no velório. E aí chega lá, você olha e vê aquela pessoa e você começa a olhar para aquela pessoa e fazer uma comparação com a sua vida. Fala assim, olha, ele morreu de parada cardíaca. Eu como muita gordura. Eu gosto daqueles churrasco com aquela... Olha, a irmã Sueli até babou ali, a irmã Sueli. Né? Eu gosto daquele churrasco com aquela bordinha de gordura, aquele peixe que o irmão João traz, todo suculento, eu gosto disso. Só que aí você olha e fala assim, mas ele morreu de parada cardíaca. Eu estou acima do peso. Pouco sapato, pouco sofá, pouco prato, né? E muita sola de sapato, mais ou menos isso. Coisas do pastor Maico. Aleluia. Eu preciso fazer isso. E aí, você vai lá ver aquilo, você vê que o rapaz morreu daquilo. Eu tinha que pesar 84 quilos, estou com 100 quilos, meu Deus. Pode ser que eu seja o próximo. Aí você vai para casa, na sua mente você está falando o quê? Eu vou emagrecer. Chega em casa, vou usar de mim para não usar os outros. A irmã Célia faz aquele pratão assim. Vamos almoçar? Não, irmã Célia, hoje meu negócio agora é salada. É uma conjectura, viu, irmãos? Meu negócio agora é salada, eu vou comprar uma churrasqueira elétrica, fazer aquele franguinho grelhado. O negócio é isso. O que aconteceu, homem? Você nunca foi assim? Foi uma revelação divina de Deus. Conversa fiada, eu vi o outro lá morto. Aí, irmãos, eu até começo, estou falando de remorso. Eu até começo. Vou lá, vou comendo, como hoje, como um dia. Só que aí um dia eu estou voltando para casa, voltando da igreja para casa, aí eu passo num lugar chamado Batata da Tule, né? Aí eu passo em outro lugar chamado Hamburgueria, Dogão não sei do quê. Aí eu falo, Jesus amado. Sabe de uma coisa? Ele morreu porque acho que tinha alguma coisa diferente com ele lá. A história dele não é igual à minha. O final dele foi um, o meu é outro. Imagina, eu sou homem de jejum. Eu vou comer logo uns 10 dogão desse aí. Depois eu queimo tudo no jejum. Irmão Kleber, 10 para poder compensar os outros dias que eu fiquei sem comer. E aí, irmão, eu volto a fazer tudo que eu estava fazendo antes. Aí eu vou falar igual Cláudio Duarte. Você deu risada de você mesmo. Ou seja, a questão do arrependimento é isso. O remorso é isso. Eu falo, eu penso em fazer, eu até começo a fazer, mas volto às mesmas práticas de antes. Agora Pedro não. A Bíblia diz que quando Pedro ele vai lá e nega Jesus, e ele olha para o alpendre e Jesus está olhando para ele como dizendo assim, eu não te falei que você ia me negar? Lá em Lucas, no finalzinho de Lucas, aí diz que Pedro ele sai ali chorando com amargura
de alma. Ou seja, Pedro teve também, ele chorou, ele teve o remorso. Mas quando você chega lá no capítulo, lá no final de Marcos, Jesus diz assim: avisa os meus irmãos e avisa também a Pedro. Irmão Cleber, qual que é a diferença de Pedro e de Judas? Judas teve o remorso, mas Pedro se arrependeu, louvado seja Deus. A palavra arrependimento vem de uma palavra chamada conversão. E o que significa conversão? É mudança de rota, é mudança de caminho. Os Ubers aí de plantão, os irmãos que dirigem muito bem, às vezes você está indo em uma direção e você vai para um outro lugar, aí está lá, aqui a 500 metros, conversão à direita, conversão à esquerda, está dizendo o quê? Você precisa mudar de caminho, você precisa mudar de rota, não dá para você andar do jeito que você está, não dá para você seguir do jeito que você quer, aleluia, louvado seja Deus. E Pedro, ele fez isso, ele voltou para Jesus e ele mudou de rota, ele se converteu, ele se aproximou de Jesus, ele foi um grande homem de Deus na presença do Senhor, aleluia. E a palavra arrependimento no grego significa metanoia, que é mudança de mente, mudança de atitude. Meu irmão, Jesus, ele fala, se alguém falou para você que ser crente era fácil, me perdoe, mas de alguma forma essa pessoa, ela te iludiu. Nunca foi fácil servir Jesus. Mas Jesus, ele sempre diz, em todo tempo eu estarei contigo. Eu estarei sobre a sua vida. Eu estarei sobre a sua casa. Eu estarei sobre a sua família. E aí eu termino aqui dizendo, ô irmão Kleber, então tá bom. Para que eu venha estar, permanecer e ficar na presença de Jesus, o que eu tenho que fazer? Primeiro, você precisa ser justificado. A palavra justificado, ela vem lá de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Que vai dizer assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tem um amigo meu, uma benção, estava até trabalhando comigo, afastado dos caminhos do Senhor. E eu sempre falando de Jesus para ele. E um certo dia eu estava orando por ele e eu falei, Senhor, tem de misericórdia do teu servo. E Deus falou para mim assim, não peça para eu ter misericórdia dele. Falei, por quê, Senhor? Deus falou, porque ele é casa rebelde. E casa rebelde eu não vou agir com misericórdia. Casa rebelde eu vou agir com justiça. Irmã Ângela, tem algumas pessoas que você tem pedido para que Deus venha agir com misericórdia. Mas Deus manda te dizer que ele não vai agir com misericórdia. Que ele vai agir com justiça. Porque a misericórdia de Deus, ela tem até um certo limite. Ô irmão Kleber, qual é o limite da misericórdia de Deus? É até onde eu abri o coração para entender que Deus tem o melhor para mim. Quando eu entendo que Deus tem o melhor para mim, eu aceito a instrução de Deus, aí a misericórdia dele se cumpre na minha vida. Mas se Deus está falando através de um, através de outro, através desse, Deus tem falado e eu continuo com o peitão levantado, eu continuo achando que eu sou dono da verdade, achando que é do meu jeito, Deus tem que agir com justiça. E Deus manda eu te dizer, mulher de Deus, não adianta pedir misericórdia para a casa rebelde, porque casa rebelde eu não trato com misericórdia, eu trato com justiça. Peça para mim, ore para mim, para que essa casa rebelde abra o coração e aceite a minha instrução, porque se não aceitar a minha instrução, não vai adiantar. E eu fiquei muito triste, que eu estava orando por aquele rapaz, e Deus falou assim, não peça misericórdia, peça para que ele abra o coração para ouvir a minha voz. Sabe, irmão, porque muitas das vezes nós achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito, e não é. Deus é o Criador e nós somos a criatura. Aleluia. É necessário ser justificado. As coisas velhas se passaram, irmão. Você é servo de Deus. Você acha que é brincadeira. Eu estou terminando já falei isso pela 10ª vez, já vou terminar mesmo. Mas muitas das vezes a gente acha que é brincadeira, irmão. Esse dia eu estava falando assim, Deus, por que o Senhor cobra tanto de mim? Eu sempre falo isso.
E Deus fala assim para mim, porque eu sei do seu potencial. Eu sei aonde você pode chegar, eu sei do que você pode ser útil para mim. Irmão, você já parou para pensar o potencial que você tem na presença de Deus? Aleluia. Mas só que não é do nosso jeito, irmão. Sabe, o remorso também, eu estou aqui na igreja, eu ouço a palavra, eu choro, eu falo em línguas, eu pulo, aí eu saio dali da porta para fora, irmão, e parece que não aconteceu nada. Parece que foi tudo em vão. Parece que, o irmão não sabe da minha vida, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Aleluia. Louvado seja Deus. Se coloque em pé. Eu vou parar por aqui. Aleluia. É Vitória, né? Vitória, faz assim com a mão, Vitória. Vitória, Deus manda eu te dizer assim, hoje a bênção é completa. É para o casal. Deus manda eu te dizer assim, ó. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Porque Jesus te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Sabe o que Ele manda te dizer, mulher? Ó. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu refúgio. Então levante-se a tua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Olha o que ele manda te dizer, ó. Não pense que só lembre que você não é um filho pra perder com Cristo. Não pense que a vitória nunca vem. Se eu abri o caminho, segura. Olha o que ele mandou te dizer. E você e cantar só uma vai e exterminar. Labacana arabaxai, segura aí. Becana alabaçore, cana alabaxai. Deus manda eu te dizer. Labaxara calamanda arabaxai. Pode fazer prova com Deus depois. Eu não brinco com coisa de Deus, não. Deus manda eu te dizer que Ele tem um propósito na sua vida. Isso eu já sei. Mas Deus tem um propósito na sua vida através dele. Samuel, sabe? Aleluia. Mas eu não sou Ana para ser mãe dele. Tá entendendo o mistério? Labaxaracandarabacai. O Senhor manda eu te dizer, mulher, eu vejo um grande potencial sobre a tua vida. Mas você tem colocado empecilhos e um monte de coisas. Sabe por quê? Porque você tem a tendência de ficar olhando para o homem. E o homem promete hoje e amanhã ele vira as costas. Jesus está dizendo, comece a olhar para mim que você vai ver o que eu vou fazer sobre a tua vida. Eu vou mudar a tua história, eu vou abençoar a tua casa. Eu vejo um reboliço lá dentro da tua casa. Um fala de uma coisa, outro fala de um jeito. Todo mundo quer palpitar na tua vida. Trabacana, todo mundo quer dizer o que você tem que fazer, da maneira que você tem que agir. Mas Deus está dizendo, deixa eu governar sobre você, porque eu tenho o que é melhor para a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, o Senhor está nesse negócio? Ele está nesse negócio. E por que não está acontecendo do jeito que eu espero? Porque você não está deixando Ele fazer a vontade dEle sobre a tua vida. Receba essa palavra que é Deus que está falando contigo. Querido, feche os teus olhos. Deus está cuidando da igreja. Deus abençoe. Vamos embora para casa. Abençoados no nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, nós temos agora aqui ao lado uma cantina abençoada com as irmãs. Está tudo certo lá? A cantina? Quem está indo comigo? Mas tem ainda, se não tem, para os irmãos que quiserem, por favor, vão lá para ajudar. Qual departamento?